querido aluno, mais uma vez aqui facilitando o conhecimento. Vambora? Quantos somos? Por onde vivemos? Onde nos localizamos? O estudo da população é muito importante para a geografia. É o que nós chamamos de demografia. O Brasil apresenta uma das populações mais numerosas do mundo. Mas como é possível chegar a esses dados? Já parou para pensar? Existe um órgão chamado IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essa pesquisa a cada 10 anos e coleta esses dados. Esse ano de 2020 era para ocorrer essa pesquisa, mas devido à pandemia foi adiada. Nós chamamos essa pesquisa de censo ou recenseamento. O primeiro censo demográfico no Brasil foi feito em 1872, no governo de Dom Pedro II. Através do censo demográfico, o governo tem como propor políticas públicas. Somos bem numerosos. A população brasileira passou a crescer de forma mais acelerada no final do século XIX, quando os imigrantes começaram a chegar no país. A partir da década de 40, o país viveu uma explosão demográfica. Mas o que é explosão demográfica? Foi o período em que a mortalidade diminuiu devido a avanços na medicina e melhorias na qualidade de vida. Nesse mesmo momento, os nascimentos aumentaram, estimulados pelo governo de Vargas, que incentivava as pessoas a terem mais filhos para gerar a mão de obra na indústria. O Brasil é um país populoso, com 210 milhões de habitantes. Apesar das pessoas utilizarem a palavra populoso e povoado sendo sinônimas, elas têm um significado bem diferente. Quando dizemos que um país é populoso, estamos levando em conta a sua população total, que também é conhecida como população absoluta. Quando dizemos que um país é povoado, nos referimos à população relativa, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Para conhecer a população relativa, também conhecida como densidade demográfica, basta dividir o número total da população pela área do território. O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado, porque existem áreas que são verdadeiros vazios demográficos, ou seja, nem toda a sua extensão territorial é ocupada. A população brasileira está distribuída de forma desigual pelo território. Podemos encontrar as maiores concentrações populacionais na faixa do litoral, devido às condições naturais. Na região sudeste, devido à infraestrutura, seguido da região nordeste. Para compreendermos a população brasileira, devemos analisar os seguintes aspectos: a densidade demográfica, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o crescimento natural, a taxa de fecundidade e a expectativa de vida. A taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes em um determinado período. Na década de 70, o governo começa a se preocupar com a população tão numerosa e propõe medidas para diminuir a taxa de natalidade, como o uso de pílulas, anticoncepcionais, laqueadura e preservativos. Com a modernização da economia, principalmente pela indústria, muitas famílias praticaram o êxodo rural em busca de melhores condições de vida. No campo, essas famílias tinham muitos filhos, pois representava ajuda no trabalho rural. Mas na cidade, o custo de vida e as dificuldades eram maiores, necessitando que os casais diminuíssem o número de filhos. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes em um determinado período. O crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.
A taxa de fecundidade refere-se ao número em média de filhos que uma mulher pode ter dos 15 aos 49 anos. A taxa de fecundidade ela vem diminuindo. Enquanto na década de 50 e 60 as mulheres tinham em média de 4 a 6 filhos, atualmente elas têm em média menos de 2 filhos. A diminuição da taxa de fecundidade deve-se à entrada da mulher no mercado de trabalho, à utilização de métodos contraceptivos e à urbanização. A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, corresponde a quantos anos em média as pessoas viverão. Na década de 80, era de 60 anos. Hoje ultrapassa 75 anos. Os avanços na medicina e no saneamento básico contribuíram para que as pessoas vivessem mais, para que a expectativa de vida aumentasse. No nosso país, em meados da década de 80, muitos brasileiros desacreditados da economia do nosso país emigraram para outras nações em busca de melhores condições de vida. Lembrando a vocês que emigrar significa deixar o seu lugar de origem. Atualmente, essa migração tem sido feita por pessoas especializadas e altamente qualificadas que não são bem remuneradas no trabalho ou não recebem investimentos. Elas emigram em busca de novas possibilidades. Isso é chamado de fuga dos cérebros.